Balanço Geral noticiou ontem num show de cobertura, mostrando todos os fatos ao vivo, as imagens ao vivo. A Polícia Civil deflagrou a Operação Fênix. Fênix é quem se renova, é uma nova vida. Exatamente fazendo uma referência ao esquema de falsificação de carteiras de identidade, ou seja, nasciam novas pessoas, pessoas falsas, pessoas que não existiam. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 9 mandados de prisão. Entre os presos, um oficial da reserva da Polícia Militar, um agente prisional e servidores do Instituto de Identificação. Veja agora, acompanhe agora a entrevista da delegada que acompanha o caso, doutora Mayra Evangelista, onde ela dá os detalhes de como funcionava este esquema que foi desvendado, desbaratado ontem pela Polícia Civil Sergipana. Põe na tela. Nos chamou a atenção para uma sequência de prisões que foram feitas pelo COP e até em outros estados, polícias que mantinham contato com a gente, informando que documentos expedidos originariamente pelo Instituto de Identificação continham dados falsos, ou seja, era o RG ideologicamente falso. Então nós iniciamos essas investigações há 2 anos e viemos coletando informações. A gente percebeu uma falha no sistema do Instituto, que por conta da demanda das pessoas, o estado de Sergipe é um estado pequeno, então ele faz divisa com muitos outros estados, e muitas pessoas de fora se aproveitavam disso para vir aqui tirar a identidade. E o Instituto acolheu essas pessoas. E aí, preocupados com estatística, a gente acabou tendo uma vulnerabilização do sistema que tinha protocolos de segurança que acabaram sendo extintos. Delegada, estamos ao vivo no Sergipe no ar. De que forma eles agiam? Continuamos com a investigação, então nós identificamos as pessoas que trabalhavam aqui, pessoas de fora que pudessem ajudar nesse esquema. E dentre algumas ações de filtro bastante comedido, junto com a vara criminal responsável pelas ordens judiciais, fizemos um filtro dentre as pessoas que poderiam estar envolvidas diretamente com o esquema de forma dolosa, porque às vezes o sistema propiciava que de forma negligente apenas servidores daqui acabassem contribuindo para essa situação. Então na data de hoje nós cumprimos 9 mandados de prisão, 9 mandados de busca e apreensão, com o mandado do Instituto foram 10 mandados de busca e apreensão e prendemos 9 pessoas que estavam envolvidas. São 6 servidores aqui do Instituto de Identificação, são servidores públicos, mas não são policiais civis. Prendemos um capitão da Polícia Militar da Reserva, a prisão contou com o apoio da Polícia Militar e prendemos um agente penitenciário que também a prisão dele contou com o apoio da Sejuc. E outras 2 pessoas que trabalhavam de forma autônoma, são os atravessadores, trazendo pessoas para tirarem os documentos aqui no Instituto. Agora, a situação desse agente da polícia, uma fragilidade no sistema de segurança aqui do Instituto. Não verificaram a origem dessas pessoas. Por exemplo, uma pessoa que veio de São Paulo para cá tirar a identidade, não investiga a vida da pessoa no estado de origem, por exemplo? Exatamente. Essa investigação ela existia. Existia um protocolo de que pessoas de outro estado só conseguiam a expedição de um documento de Sergipe em primeira via após 90 dias. Era feito um protocolo aqui, esse protocolo era enviado para o estado de origem, devolviam para cá, certificando de que aquelas informações prestadas eram verdadeiras e então o documento era expedido. Da mesma forma com segundas vias. As pessoas que perdiam o documento e diziam que precisavam de uma segunda via e não tinham a cópia do documento, também era preciso ser feito uma comparação papiloscópica para comprovar que aquela pessoa que se apresentava era realmente o proprietário do documento que já existia, então expediu uma segunda via. A demanda das pessoas acabou com que aquele tumulto do Instituto, aquela fila, fossem relativizados esses protocolos. Olha, tem muita gente para atender, vamos agilizar, vamos diminuir o prazo, até um ponto em que o prazo foi extinto. Não havia mais prazo. A pessoa que viesse de Pernambuco aqui chegava às 7 horas da manhã e às 9 horas da manhã ela saía com um documento, primeira via expedido pelo estado de Sergipe, sem a devida conferência dos documentos. Existe, dentro das fraudes, a gente observou que existe aquela negligência. O servidor que trabalha aqui, que ele não se preocupa em verificar a veracidade dos documentos que estão sendo apresentados a ele. Se aquela certidão de nascimento, embora original, é verdadeira. Não é porque um documento é original que ele é verdadeiro, ele pode ser ideologicamente falso. Então, da negligência, na pouca vontade de fazer com que as coisas funcionem, eles não se certificavam da veracidade desses documentos que apresentavam e simplesmente pediam carteira de nascimento, de identidade. Essa é uma das situações. Outras situações que foram dos servidores que geraram prisão são situações dolosas, pessoas que estavam com documentos na mão, sabendo que eram falsos e a partir deles deram origem à expedição de uma carteira de identidade falsa, expedida originariamente pelo Instituto de Identificação do nosso. A polícia tem informação de como eles faturavam, quanto eles faturavam com o esquema?
Nós ainda não temos o levantamento porque variava muito a questão dos valores. Por exemplo, a pessoa que fazia na negligência, ela encaminhava para pessoas da digitação, da coleta, pessoas que participavam do processo de expedição. E era naquele 50, jeitinho brasileiro, te dou 50, te dou 100. E as pessoas que vendiam para facções criminosas, a gente tem uma estimativa de que uma carteira de identidade girava em torno de R$5.000. Carteiras eram usadas também para fazer empréstimos em banco. Sim, a gente inclusive, uma das linhas de investigação percebeu que existe uma comunidade de pessoas idosas que comumente frequentavam o Instituto, direcionadas a um servidor específico, já vinham direcionadas a ele e conseguiam a carteira de identidade para cadastrar um segundo benefício no INSS, por exemplo, Bolsa Família. A gente tem informação que desses 2 presos, 2 seriam policiais civis que estavam afastados das suas funções. Não procede, não existe policial civil preso. Nós temos 6 servidores públicos, são agentes administrativos, foram incorporados ao quadro de servidores públicos pela Constituição e atuavam no Instituto como servidores agentes administrativos. Eles não são da categoria policiais civis. Existe um capitão da Polícia Militar em reforma, que trabalhava, foi lotado pelo BESP no Instituto de Identificação. Esse sim é policial na ativa. Na ativa não, está pelo BESP, né? Reformado e reativado. E um agente penitenciário que trabalha num das penitenciárias do nosso estado, que é o agente Gildásio Góes. Era ele que fazia ligação com a facção criminosa? Ele era uma das principais pessoas que traziam pessoas de facção criminosa para o estado de Sergipe, através de um dos servidores que trabalhava aqui dentro. Bom, os detalhes que foram apresentados aí pela delegada responsável pela investigação. Balanceirama acompanhou ontem, ao vivo, com as primeiras imagens, toda esta operação realizada pela Polícia Civil Sergipana. É sempre bom frisar que estas pessoas que foram presas, elas não estão condenadas. Elas foram presas, naturalmente, por alguma razão de ordem jurídica, ou prisão temporária, ou prisão preventiva, e elas terão todo o direito de apresentar as suas defesas, de provar a sua inocência ou não. Digo isso para que nós não condenemos as pessoas antes que a justiça o faça. Tem pessoas que demoram uma vida inteira para construir um nome. Nós não podemos destruí-lo em apenas um dia, em apenas um momento. Cabe a nós, profissionais de comunicação, divulgar, informar. E cabe ao judiciário condenar, dizer quem é culpado ou quem é inocente. Neste caso, não há ainda ninguém culpado, porque a investigação policial foi iniciada e agora vai para o judiciário para dizer quem é culpado ou não.